Em 1986, ocorreu o maior acidente radioativo do mundo, o desastre na usina de Chernobyl. Um ano depois, com o mundo ainda se recuperando, o Brasil vive o maior acidente radiológico da sua história. No vídeo de hoje, eu vou te contar o desastre do Césio 137. Oi, eu sou o Flash e você está no canal Clube de Histórias. Aqui eu te conto histórias sobre pessoas, lugares e acontecimentos que marcaram a humanidade de alguma forma, casos de investigações e mistérios não solucionados. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva e ative as notificações para não perder os vídeos que saem aqui toda semana. Onde hoje é o Centro de Cultura e Convenções, em 1985 funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. A maior parte das instalações acabaram sendo demolidas com o passar do tempo, mas sobraram ali poucos escombros com algumas peças e máquinas. E foi em uma dessas salas no meio dos escombros que acabou sobrando uma máquina que era usada na época para radioterapia. Então, em 1987, no dia 13 de setembro, dois amigos, Wagner e Roberto, entraram lá no meio dos escombros para procurar sucata para vender para o ferro velho. E eles acabaram se deparando com um aparelho que era revestido de aço e chumbo. Daí eles tiveram interesse de levar para fazer uma grana. Esse objeto foi levado para a casa do Roberto, onde ficou por 5 dias, até eles venderem para o ferro velho do Devaí. Mas antes disso, eles já tinham tido contato com material radioativo, porque os dois já tinham tentado abrir a máquina para ver se achavam chumbo ali para poder vender. Mas como eles não conseguiram, decidiram vender logo, do jeito que estava. Porém, durante a tentativa de abrir a máquina, os dois acabaram rompendo o lacre e no momento em que eles foram vender a peça, ambos já estavam doentes. Eles apresentavam queda de cabelo, diarreia, tontura, dentre outros sintomas. Mas foi no ferro velho do Devaí que de fato começou a contaminação. Porque quando essa máquina chegou lá, os funcionários que trabalhavam lá no ferro velho conseguiram desmontar por completo aquela peça. Devaí Alves Ferreira, o dono do ferro velho, descobriu aquela noite que a cápsula da cabeça da máquina emitiu uma luz bem bonita à noite. Daí ele gostou daquele brilho, achou interessante e foi chamar a sua esposa Maria Gabriela para também ver. E a sua esposa acabou chamando uma outra amiga, Santana Nunes, que também teve contato com o material. Devaí fez daquela cápsula uma atração em sua casa. Amigos e família eram constantemente convidados para conhecer o pó brilhante. Uma dessas pessoas era o irmão do Devaí, chamado Oderson Ferreira, que colocou o pó brilhante na mão e fez um movimento. O resultado foi que ele acabou com uma bolha enorme bem na palma da sua mão e teve que amputar até mesmo o dedo indicador que esfregou ali naquele pó, mas ainda segue vivo. Mais tarde naquele mesmo dia, o seu irmão Oderson ouviu um desabafo do Devaí falando que nem ele nem sua esposa estavam se sentindo muito bem e que ele não tinha mais paladar, não estava sentindo gosto de mais nada. Ele chegou a falar que se colocasse 1 quilo de sal e um de açúcar na boca dele, o gosto era o mesmo. Só que o Devaí não acreditava que o pó brilhante podia ter causado isso para ele e sua esposa. Ele colocou a culpa em uma feijoada que tinha comido. E essa negativa foi um grande problema. O Césio 137 é um pozinho que naquela época era higroscópico. Isso quer dizer que ele absorvia água com facilidade. E o seu irmão Oderson no dia seguinte foi trabalhar, na época ele trabalhava como motorista de ônibus. Então ele dirigindo ali durante o dia todo com a mão suada, aquilo foi espalhando e contaminando várias pessoas sem ele nem saber. Qualquer partícula de suor da mão do Oderson que continha o césio faria contato com a umidade do ar e alguém próximo ali poderia inalar, e o próprio Oderson era uma fonte gigantesca de radiação. Os níveis de radiação eram tão altos, só dele passar do lado a pessoa já se sentiria mal. No dia seguinte da visita do Oderson, um outro irmão de Devaí o visita. Seu nome é Ivo Ferreira. Ele também se encanta com o pó e decide levar para sua filha ver. Leide Ferreira, de 6 anos de idade. Ela acabou brincando com o pó, com a mão suja, comeu ovos cozidos preparados por sua mãe, o que fez com que ela ingerisse diretamente o Césio 137. Minutos após a ingestão, Leide já passava mal com fortes dores na barriga. Então o Ivo vai à farmácia e com a mão contaminada pega no dinheiro que é passado para o farmacêutico e que depois teria sido devolvido em troco para diversas outras pessoas. Isso sem falar que o Ivo colocou o pó brilhante no bolso, o mesmo bolso onde ele estava guardando o dinheiro. Maria Gabriela, esposa do Devaí, começa a associar as doenças que têm aparecido em sua casa com a chegada da cápsula e decide entregá-la às autoridades. E então, 2 dias depois,
Maria e um funcionário do Ferro Velho levam a tal cápsula para vigilância sanitária. Só que eles levaram essa cápsula de ônibus com dezenas de pessoas ali dentro, porque eles nem imaginavam do que se tratava. Ao chegar lá, Maria conta sobre os sintomas que ela está sentindo e a sua família e fala que tudo isso começou desde que o objeto chegou em casa. O médico coloca o tal objeto em cima de uma cadeira e chama Walter Mendes, um físico. Ele também notifica a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E então, começava ali as buscas por pessoas com os mesmos sintomas. Walter começa pelos familiares de Devaí. Com o medidor de radioatividade, ele foi até a casa do Ivo e diante da menininha Neide que tinha ingerido a substância, o medidor simplesmente disparou. E preocupado com o estado da menina, Walter retornou à vigilância sanitária e deu o alarme para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que ao bater o olho na situação, decretou uma operação de emergência ainda naquela noite. Durante a madrugada, a polícia tira as vítimas de suas casas, falando que se tratava de um vazamento de gás e foi dada uma ordem de levar todos para o estádio olímpico. Chegando lá, foi feita a primeira triagem. Eles vinham com um aparelho que media o nível de radioatividade na pessoa. Se fosse muito alto, ela era encaminhada para o hospital e também separava alguns grupos de acordo com a intensidade da contaminação. Quando chega a vez de Lourdes e Lady, as duas são imediatamente separadas porque o nível de radiação nas duas estava bem diferente um do outro, já que a menina tinha ingerido a substância. E ali foi a última vez que Lourdes viu a sua filha com vida. O Ivo acabou sendo encaminhado ao hospital junto com a Lady e assim eles continuavam a examinar as pessoas. Àquela altura ali todo mundo já sabia o que estava acontecendo e todas as pessoas estavam com medo de estarem contaminadas. Muita gente por medo acabou não indo ao estádio. E como eu já falei, pelo fato do césio ser higroscópico, roupas, pelúcias, móveis, tudo que era daquelas pessoas que estavam contaminadas foi colocada de quarentena. E aquelas pessoas contaminadas que tinham que ficar ali no estádio tomavam banhos com sabão de coco, hidróxido de alumínio, vinagre e diversos outros produtos. Algumas mulheres, como Maria Gabriela, tiveram que raspar o cabelo e como os fluidos eram contaminados, nem o vaso sanitário podia ser usado. E assim foi, a única solução era lavar até sair todo o césio. Esse foi o tratamento dado, enquanto isso, uma equipe ia até a casa da vítima e recolhia tudo que apresentasse radiação. Policiais sem proteção também se tornaram vítimas, e até mesmo animais de estimação eram levados e sacrificados caso apresentassem alguma radiação. Segundo números oficiais, cerca de 1.650 pessoas foram contaminadas, e a princípio com 4 fatalidades. Lady das Neves Ferreira, de 6 anos, estava confinada em um quarto isolado no hospital porque os funcionários estavam com medo de chegar perto dela. Ela acabou desenvolvendo aos poucos um inchaço na parte superior do corpo, perda de cabelo, danos nos rins, pulmões e hemorragia interna. Ela não resistiu e veio a falecer em 23 de outubro daquele mesmo ano. Ela seria enterrada em um cemitério comum, em Goiânia, em um caixão especial de fibra de vidro revestido com chumbo para evitar que vazasse a radiação. Mas apesar disso, cerca de 2.000 pessoas começaram a tumultuar com medo que ela fosse enterrada ali e tentaram bloquear a rua do cemitério usando pedras e tijolos. Depois de dias lutando, Lady foi enterrada em um caixão de chumbo lacrado, erguido por um guindaste devido às altas taxas de radiação. Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, esposa do proprietário do Ferro Velho, Devaí Ferreira, ficou doente cerca de 3 dias depois de entrar em contato com a substância. Seu estado de saúde piorou e ela desenvolveu hemorragia interna, principalmente nos membros, nos olhos e também no trato digestivo, além da perda de cabelo. Ela perdeu sua vida cerca de um mês após a exposição. Israel Batista dos Santos, de 22 anos, foi o empregado de Devaí Ferreira que trabalhou ali tentando desmontar a máquina para poder extrair o chumbo. Ele acabou também desenvolvendo uma doença respiratória grave e complicações linfáticas. Ele chegou a ser internado, mas cerca de 6 dias depois ele não resistiu e veio a falecer. Admilson Alves de Souza, de 18 anos, também era um funcionário do Ferro Velho, que também trabalhou na mesma máquina e acabou desenvolvendo uma lesão pulmonar, hemorragia interna e danos ao coração. Naquela altura, os goianos eram mal vistos e havia um grande preconceito. Eles eram impedidos de pousar em qualquer aeroporto do Brasil, produtos goianos não eram mais exportados com medo da contaminação. E também houveram relatos de carros com placa de Goiás serem simplesmente vandalizados e quebrados. Todos aqueles pertences ficaram confinados em tambores em um local provisório, bem a céu aberto, lá no município de Abadia, de Goiás. Mas a contaminação era tão forte que hoje muitos funcionários do local sofrem com doenças causadas pela contaminação. Então todo aquele lixo radioativo foi enterrado. E para armazenar todo esse lixo e também atendendo às recomendações do IBAMA, foi criado o Parque Estadual Thelma Ortegal.
hoje pertencente ao município de Abadias de Goiás, onde se encontra uma montanha artificial, onde todo o lixo foi colocado no nível do solo, revestido de uma parede de aproximadamente 1 metro de espessura de concreto e chumbo. Até mesmo as casas das vítimas foram demolidas. Devair, em 1994, 7 anos depois, acabou falecendo, mas virou alcoólatra por se sentir culpado de abrir a cápsula. Acabou desenvolvendo depressão por conta da radiação, porque ele estava literalmente apaixonado pelo brilho do Césio 137. Ivo, o pai da menina Lady, se sentindo culpado pela perda da filha, passou a fumar 6 maços de cigarro por dia. 16 anos depois, faleceu por enfisema pulmonar. A Associação das Vítimas do Césio 137 afirma que até o ano de 2012, quando o acidente completou 25 anos, cerca de 104 pessoas faleceram nos anos seguintes decorrente da contaminação do césio. Elas adquiriram câncer e outros problemas. Você conhecia essa história do Césio 137? Esse foi mais um vídeo do Clube de Histórias. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para ajudar o nosso trabalho. Comente aqui os próximos temas que você quer ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!